Imagine um campo encharcado de sangue, corpos espalhados, lanças quebradas, escudos rachados. O silêncio não é de paz, mas da morte, quebrado apenas pelo grasnar dos corvos que se alimentam do que restou. O vento sopra, carregando o cheiro metálico do ferro e da carne. Roma, que se dizia eterna, encontra-se ajoelhada diante de um inimigo que ousou desafiá-la no coração da floresta. Não foi apenas uma batalha perdida, foi um massacre. Um dia em que milhares de soldados desapareceram como se a terra os tivesse engolido. E a pergunta ecoa até hoje: como um único massacre pôde mudar o destino do império mais poderoso que o mundo já conheceu? Se essa cena já fez você sentir o peso da história, eu te peço uma coisa simples: retribua esse esforço deixando o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto, é o que mantém este canal vivo para que histórias como essa continuem sendo reveladas. E se você ama descobrir os segredos que mudaram o rumo da humanidade, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais e você não vai querer ficar de fora. Roma era o coração pulsante do mundo. Suas legiões marchavam como engrenagens perfeitas de uma máquina de guerra imbatível. Estradas, aquedutos, cidades monumentais, tudo refletia a confiança de um império que acreditava ser eterno. O Senado discutia política, o povo vivia sob a promessa de ordem e poder, e os generais olhavam para o mapa com a certeza de que nenhuma terra estava fora do alcance das águias romanas. A disciplina militar era lendária, o treinamento rigoroso e a convicção de vitória quase inabalável. Mas no auge da glória, Roma cometeu o erro que destrói todos os impérios. Acreditou que era invencível. Essa confiança cega abriu brechas que seus inimigos souberam explorar. O massacre que estava por vir não foi apenas fruto da força alheia, mas da arrogância romana. O contraste entre sua grandeza e a tragédia que se aproximava seria a ferida mais dolorosa em sua história. Roma os chamava de bárbaros, povos das florestas, sem cidades de mármore, sem exércitos organizados, sem as glórias que os romanos tanto exaltavam. Eram vistos como atrasados, indignos de respeito, lembrados apenas como obstáculos a serem esmagados no caminho da expansão imperial. Mas por trás dessa aparência simples, havia guerreiros forjados na dureza da terra, conhecedores das florestas, da chuva, da lama, mestres em emboscadas e em transformar o terreno em sua arma mais letal. Império os subestimava, rindo de suas lanças de madeira e de seus rituais estranhos. No entanto, em seus corações ardia algo que Roma havia esquecido: a fúria de lutar não por glória ou riquezas, mas pela própria sobrevivência. E essa fúria estava prestes a ensinar à maior potência da terra uma lição que ecoaria por séculos. Convencidos de que nenhum inimigo poderia resistir ao peso de suas legiões, os romanos marcharam confiantes para dentro de um território hostil. Guiados por conselheiros que escondiam lealdades duvidosas, avançaram por florestas densas e caminhos estreitos, acreditando que a disciplina bastaria para superar qualquer obstáculo. Mas cada passo os afastava das estradas seguras. Cada árvore era um soldado invisível pronto para atacar. O excesso de confiança transformou-se em cegueira. Ignoraram sinais de perigo, subestimaram a astúcia do inimigo e se aprofundaram no labirinto natural que os aguardava. Roma não caiu pela força bruta dos bárbaros, mas por confiar demais em sua própria glória. Foi nesse descuido que se selou o destino de milhares de homens, e o império começaria a sentir o gosto amargo da vulnerabilidade. A chuva começou fina, mas logo transformou o solo em lama espessa. As árvores erguiam-se como muralhas vivas, bloqueando a visão e abafando o som.
Os legionários, acostumados a marchar em formações perfeitas, se viram espalhados, obrigados a avançar em colunas estreitas por trilhas sinuosas. O peso das armaduras tornava cada passo mais difícil e o silêncio da floresta se tornava insuportável, até que o primeiro grito ecoou entre as sombras. Lanças voaram dos galhos, pedras rolaram de encostas, e de repente a disciplina romana se quebrou. A floresta, antes apenas um obstáculo, se revelou uma armadilha mortal. Não havia espaço para formar escudos, não havia terreno para reorganizar a legião. O inimigo surgia e desaparecia entre as árvores como fantasmas. Os soldados perceberam tarde demais. Não estavam em campanha. Estavam em uma emboscada destinada a exterminá-los. O que se seguiu foi um espetáculo de horror. Gritos rasgavam o ar, abafados pela tempestade e pelo som do aço contra a carne. Legionários, separados de seus comandantes, lutavam às cegas, cercados por inimigos invisíveis que surgiam e desapareciam entre as árvores. Escudos caíam, lanças se quebravam e o chão logo se transformou em um pântano de sangue e lama. A disciplina que fazia de Roma um colosso militar se desfez diante do caos absoluto. Homens treinados para lutar em ordem se viram reduzidos a presas isoladas, massacradas sem piedade. Alguns tentaram fugir, apenas para encontrar a floresta fechando-se como uma prisão sem saída. Não era apenas uma derrota, era a destruição sistemática de uma legião inteira, como se os deuses tivessem abandonado Roma naquele instante sombrio. A floresta, tingida de vermelho, guardaria para sempre o eco da humilhação do império. Quando as primeiras notícias chegaram a Roma, o choque foi avassalador. Uma legião inteira, orgulho do império, havia sido aniquilada. No Senado, senadores se entreolhavam em silêncio, incapazes de acreditar que bárbaros considerados inferiores haviam derrotado o braço mais poderoso de Roma. O povo murmurava nas ruas, tomado por medo e incredulidade. Se uma legião podia ser destruída daquela forma, quem poderia garantir que Roma estaria segura? O imperador recebeu relatos fragmentados. Corpos sem sepultura, estandartes capturados, generais mortos. Era mais do que uma derrota militar. Era um golpe psicológico profundo. Pela primeira vez em séculos, o império parecia frágil. O massacre não apenas tirou vidas, mas arrancou de Roma sua aura de invencibilidade. O desespero ecoava nas assembleias, nas praças e até nos campos de treinamento, onde jovens soldados já não marchavam com o mesmo orgulho. O massacre não terminou no campo de batalha. Suas sombras se arrastaram por décadas. Roma, antes confiante em sua expansão sem limites, passou a repensar cada passo em território inimigo. Fortificações começaram a surgir nas fronteiras. Legiões foram redistribuídas com mais cautela e a paranoia tomou conta dos generais. O Senado intensificou debates, a população exigia segurança e o império, que antes respirava conquista, passou a viver na defensiva. Cada nova campanha era marcada pelo medo de repetir a tragédia. O massacre forçou Roma a perceber que sua glória não era inquebrável, que sua máquina de guerra podia ser derrotada quando a arrogância substituía a estratégia. Foi nesse ponto que nasceu um império mais cauteloso, mas também mais pesado, desconfiado, marcado por cicatrizes invisíveis. O terror daquele dia ecoava em cada decisão, moldando um novo destino. O massacre não foi apenas uma derrota militar, foi um divisor de águas. Roma, que se via como invencível, teve de encarar sua vulnerabilidade. A perda abalou não apenas o exército, mas o próprio espírito do império. Foi o início de uma mudança profunda. Em vez de avançar sem medo, Roma passou a hesitar, medir riscos, desconfiar até de seus aliados.
Muitos historiadores apontam esse episódio como o momento em que Roma deixou de ser apenas uma potência em ascensão para se tornar um império em alerta constante, forçado a reconhecer que a arrogância cobra um preço alto. A tragédia mostrou que até o mais poderoso pode sangrar, e uma única derrota pode alterar o curso de séculos. O massacre não destruiu Roma naquele instante, mas abriu uma ferida que jamais cicatrizou por completo. Um império pode erguer muralhas, legiões e cidades que parecem eternas. Mas basta um único dia de sangue para que toda essa ilusão se quebre. O massacre não apenas matou soldados, ele destruiu a certeza da invencibilidade romana. Roma continuaria poderosa por séculos, mas nunca mais seria a mesma. A lembrança daquele desastre permanecia como um sussurro incômodo em cada decisão militar, em cada campanha arriscada. Essa história nos lembra que não existe poder absoluto. Todo império, toda nação, todo homem que se crê intocável carrega dentro de si as sementes de sua própria queda. A floresta encharcada de sangue se tornou símbolo eterno de que a arrogância é a maior inimiga da grandeza. E hoje, séculos depois, a pergunta permanece: quantos impérios modernos caminham para o mesmo destino sem perceber? A história do massacre não é apenas sobre lanças, sangue e derrota. É sobre a arrogância de um império que acreditava ser intocável e descobriu da forma mais brutal que até os gigantes podem cair. Roma sobreviveu, mas nunca mais voltou a ser a mesma. O trauma daquele dia se tornou uma cicatriz que moldou decisões, fortaleceu muralhas e semeou um medo que ecoaria por séculos. E é exatamente aí que está a lição para nós. Toda vez que confiamos demais em nossas próprias forças, esquecendo nossas vulnerabilidades, nos aproximamos do mesmo destino que Roma enfrentou. O massacre não destruiu apenas soldados, destruiu a ilusão da eternidade, e talvez, no fundo, seja essa a maior mensagem da história. Não existe poder que dure para sempre, mas existe sabedoria em aprender com as quedas do passado. Que essa lembrança nos faça refletir, não apenas sobre Roma, mas sobre os impérios que ainda acreditam ser invencíveis hoje. Você percebeu como essa história carrega lições que atravessam séculos? Se esse conteúdo já te fez enxergar Roma e até a vida de um jeito diferente, então eu te peço, retribua esse esforço deixando o seu like agora. Assim como esse massacre transformou o destino de um império, o seu apoio transforma o destino deste canal, permitindo que ele continue revelando verdades esquecidas. Inscreva-se e faça parte dessa jornada, porque cada vez que você apoia, mais histórias como essa ganham voz e podem transformar também a sua forma de ver o mundo.